Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, boa noite, irmãos e irmãs, todos amigos e amigas queridos da Sociedade Espírita Renovação. Gratidão pelo convite de estarmos juntos nessa noite de hoje. Agradeço a querida Ana Maria que me fez o convite para conversarmos sobre esse tema que tanto gosto, que é a saúde mental. Para quem não me conhece, meu nome é Adriane, também conhecida como Anne, até muita gente nem sabe que meu nome é Adriane. E eu vim aqui para a gente ter esse bate-papo, essa conversa tão gostosa sobre esse tema que tem estado tão em voga nos últimos meses. Então, muitos de nós já estamos cansados das lives, né? Já assistimos lives disso e daquilo, e vídeo disso e vídeo daquilo outro. Mas, por enquanto, é a forma que temos de mantermos aí as nossas atividades da casa espírita, de estarmos conectados em nome do amor de Jesus. Então, na noite de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a visão espírita, esse olhar que temos dentro da doutrina a respeito da saúde mental. O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? E para fazer essa nossa conversa, a gente vai usar alguns livros como linha guia, que são o Temas da Vida e da Morte, do Divaldo e do Manuel Filomeno de Miranda, o Vida, Desafios e Soluções, do Divaldo e da Joana, o Refletindo a Alma, que é esse livro aqui, do Núcleo de Estudos de Joana de Ângeles, um livro muito legal, e claro, as obras básicas e algumas outras que eu vou citar ao decorrer dessa nossa conversa. Bom, então como que a gente começa? A gente vai começar com alguns conceitos que são importantes para a gente entender a visão espírita da saúde mental. Então, assim, pela Organização Mundial da Saúde, o que a gente considera como saúde em geral? Seria justamente esse estado de bem-estar entre as diferentes esferas, né? A esfera biológica, a esfera social, a esfera psicológica, e nós, espíritas, acrescentamos aí essa esfera espiritual. Então, somos seres biopsicossociais espirituais. Mas a gente entende que, apesar de a gente focar nessa esfera espiritual, nós temos sim um corpo físico. Esse corpo que nos permite estar aí na vida, estarmos encarnados, estarmos exercendo as nossas potencialidades como seres humanos. E esse corpo é um corpo que já passou por diversas transformações ao longo da história.
Então, se pegarmos ali a nossa espécie humana, a gente vai ver que sim, a gente teve um desenvolvimento cerebral muito importante nas últimas décadas, que a gente teve uma aquisição de funções muito importantes e que isso nos permitiu tantos avanços que vivemos hoje, tanto na esfera intelectual quanto na esfera moral. Mas nós não somos só corpo, nós temos também a nossa mente. E essa vida mental, como que a gente deve entender ela, né? A gente às vezes confunde um pouquinho mente, cérebro, o que seria isso, né? Vamos entender o cérebro como a ferramenta, como aquilo físico que permite que a mente se expresse em nós, espíritos encarnados. E o Espiritismo nos traz que a comunicação, seja ela nessa linguagem verbal, que é o que está ocorrendo agora, seja ela em outras linguagens, mas a comunicação, de uma forma geral, ela nos permite o desenvolvimento da razão. Então, essa razão que vai nos fazer adquirir tantas potencialidades, tantas funções, tantas conquistas ao longo da história, atitude de comparação mesmo com outras espécies. Então, a gente tem funções, a gente tem sociedades organizadas dentro da espécie humana, muito às custas do desenvolvimento dessa razão ao longo do tempo. E aí, a gente tem que entender que toda essa nossa programação existencial, ela vai começar naquilo que a gente chama como pensamento. E aqui não é o intuito de hoje que a gente aprofunde essa nossa conversa a respeito do que é o pensamento, né? Qual seria a definição espírita para isso, mas assim, vamos entender de uma forma um pouco mais simplificada o pensamento como essas imagens que passam na nossa tela mental. Então, muito provavelmente, nesse momento que você está aí do outro lado da tela me escutando, alguma imagem está passando, alguma imagem mental, alguma imagem na sua mente. Vamos entender nessa nossa conversa de hoje o pensamento como sendo isso. E a gente sabe, estudando o Espiritismo, que os pensamentos muitas vezes eles vão ser aquilo que vai dirigir a nossa conduta. E o que isso significa? Que ele vai estar, o pensamento, intimamente relacionado com as nossas ações, com aquilo que a gente faz. Então, quando a gente tenta responder as perguntas de quem eu sou, o que eu faço, como eu me coloco no mundo, como eu me reajo às diferentes coisas da vida, o pensamento ele vai ser justamente esse sinal inicial que vai deflagrar tudo isso. E quando algumas pessoas falam assim, mas eu agi sem pensar, o que isso significa? Muitas vezes isso vai querer dizer que a pessoa agiu sem reflexionar, sem fazer uma reflexão a respeito daquilo que ela primariamente pensou, né? Então, apareceu ali uma imagem na minha tela mental, um pensamento frente a uma situação que eu me coloquei na vida e eu impulsivamente agi com aquela primeira coisa que me veio, um ato impulsivo. Será que eu realmente não pensei ou eu não fiz uma reflexão a respeito daquilo que apareceu na minha mente? Então, quando a gente se dá conta disso, de todas essas coisas que vêm na nossa tela mental, que a gente chama de pensamento, a gente entende que o pensamento ele pode ser como uma corrente que nos prende, que dificulta a nossa evolução. E, por outro lado, ele também pode ser como asas, né? Que nos proporcionam esses voos menores ou maiores rumo à nossa evolução espiritual. E aí, além dessa questão de nos aprisionar ou nos libertar, é importante que a gente veja também a carga de energia, com que tintas, né? Qual é a cor, qual é o matiz desse pensamento, dessa imagem que veio na minha cabeça. Então, quem de nós não é essa pessoa ou não conhece alguém que seja aquela pessoa que vive com uma nuvem cinza em cima da cabeça, né? Que tudo é difícil, tudo é ruim, tudo é pesado, tudo incomoda.
Ou aquela outra que é como se estivesse soltando fogo pelas ventas, pessoa mais raivosa, mais explosiva. Quem de nós não é ou não convive com esse tipo de pessoa? E hoje muito tem se falado a respeito de pessoas tóxicas, que quase que virou um rótulo, né? E é interessante que a gente pare para pensar que muitas vezes essas pessoas que a gente coloca como tóxicas, será que existem mesmo pessoas que são puramente tóxicas? Ou será que essa toxicidade não se dá na relação com o outro? O que o outro tem que me toca, o que eu não consigo lidar com o outro, ou o que é difícil para mim lidar com o outro e que talvez para o outro também seja difícil de lidar comigo. E por que a gente está falando de tudo isso, né? Porque essa viagem sobre pensamento e tudo mais, se o nosso grande tema de hoje é a saúde mental. Porque quando a gente cuida do que a gente pensa, a gente está cuidando da nossa saúde mental. É como cuidar do jardim. A gente precisa colocar adubo, a gente precisa regar, a gente precisa podar aqui e ali, tirar uns galhos secos, fazer umas mudas. A gente precisa ter esse olhar atento para isso. Então, o primeiro passo para a gente cuidar da nossa saúde mental seria justamente esse cultivo dos bons pensamentos. E às vezes a gente, mas eu não sei o que eu tô pensando, sei lá, parece tanta coisa na minha cabeça, eu não sei o que é. Vamos parar e pensar, então, ou melhor, vamos parar para nos conectar com o que a gente está sentindo. O que eu tô sentindo agora? Eu tô cansada essa hora da noite, tô com fome, eu tô com frio, eu tô com sede, como estou nesse momento? É um bom termômetro para saber como que estão ali os nossos pensamentos naquele momento. E a gente sabe que essa pandemia vigente, que a gente sabe quando começou, a gente não sabe quando vai terminar, ela traz também um momento de reflexão, né? Muitas pessoas ficaram ali ressignificando, olhando como que elas estavam na vida, a respeito de profissões, de relações familiares. Muitos vínculos familiares se fortaleceram, outros ficaram mais fragilizados por uma convivência exacerbada. E aí, nesse momento, para a gente dar uma pausa, parar e respirar, eu convido todos que estão nos assistindo a ter um momento de conexão com o corpo. Então, vamos parar um pouquinho, respirar bem fundo. E olhar cada partezinha do nosso corpo, começando pela cabeça, testa, olhos, orelhas, nariz, boca, pescoço. Vão observando alguma dor, algum desconforto, algum incômodo. Descendo do pescoço, vamos para os ombros, para os braços, cotovelos, antebraço, mãos. Voltamos ao tórax, ao abdômen, agora para as costas, que muitas vezes são locais de dor, desde lá de cima no pescoço até lá embaixo, naquele ossinho que quando bate dói bastante, né? Agora vamos para a nossa pelve, algum desconforto, as nossas pernas, os nossos joelhos, os nossos pés, tudo isso. Algum desconforto, alguma coisa que você não tinha reparado durante o dia? Pois é, às vezes a gente não se dá conta, né? A gente não se percebe com o nosso próprio corpo. Tamanha é a nossa desconexão, às vezes, com nós mesmos. E não no sentido de culpabilizar nesse momento, mas no sentido de a gente ter esse olhar carinhoso para com a gente. Depois essa olhada para cada pedacinho do nosso corpo, eu queria trazer para vocês, a gente viu lá no comecinho o conceito de saúde, né? Essa harmonia entre as esferas biológica, social, psicológica, espiritual. E o que seria então saúde mental para a Organização Mundial da Saúde?
seria justamente esse estado de bem-estar em que uma pessoa percebe suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse do dia a dia, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Então, lembrando que para nós espíritas, trabalho é toda ocupação útil, né? Então, assim, mas eu não trabalho. Se você faz alguma coisa útil, né? Se você cuida da casa, se você cuida dos filhos, se você está procurando trabalho por enquanto, mas tem ali alguma funcionalidade no seu dia, com certeza, de alguma forma, você está trabalhando. E aí, baseado nesse conceito da Organização Mundial da Saúde, eu queria perguntar 4 coisas para vocês, se vocês já pararam para pensar. A primeira delas, quais são as minhas habilidades pessoais? No que eu me considero bom e habilidoso? A segunda, eu tenho conseguido contribuir para a comunidade em que eu vivo? A terceira, eu tenho sido produtivo no trabalho? E a quarta, como eu tenho lidado com o estresse? Então, assim, o conceito de saúde, né, mental, da Organização Mundial da Saúde, ele perpassa por essas coisas. Será que a gente tem olhado para isso? Será que a gente tem valorizado as nossas habilidades? Como a gente contribui para a comunidade em que a gente vive? Se a gente tem sido produtivo no nosso trabalho? E também como que a gente tem lidado com esse estresse, que é uma coisa tão comentada hoje em dia? Então, pensa nisso, guarda essas respostas ou vai pensando enquanto a gente conversa que a gente retoma isso mais pra frente. Bom, e aí eu trago para vocês uma diferenciação que é muito importante, porque a gente está falando de saúde mental. E aí, como promover a nossa saúde mental, o que é isso, como que a gente olha para isso na visão espírita. E aí eu trago para vocês um conceito muito legal que meu irmão sempre comentava comigo, que eu fiz curso de medicina, né, curso de graduação em medicina, e o meu irmão, ele fez por um tempo educação física, mas acabou não finalizando. E na época que ele fazia, eu ainda estava na escola e ele falava assim para mim: eu que cuido da saúde das pessoas como educador físico, né? E não os médicos, né? Porque os médicos cuidam das doenças, né? Eu que cuido da saúde nesse sentido de promover a saúde. E ele falava, lógico, em tom jocoso, em tom de brincadeira, com um quê de provocação, mas é legal a gente olhar para isso e tentar perceber essa sutileza, né? Dentro da visão espírita, o que seria o conceito de saúde, o que seria o conceito de doença ou transtorno mental? Como que o espiritismo olha para isso tudo, né? Então, primeiro, a gente tem uma discussão enorme, tanto no meio espírita como no meio acadêmico, né, de saúde mental, no meio científico, o que é normalidade, o que é uma pessoa normal e o que é uma pessoa com um transtorno mental. E nesse contexto, a gente tem uma grande área cinzenta, né, em que algumas alterações de humor, algumas alterações de comportamento são consideradas normais, naturais, que todos nós passamos. Então é natural que a gente fique triste frente a uma coisa difícil na nossa vida, ou que a gente fique com raiva, ou que a gente fique com medo, que a gente fique angustiado, né? E quando que isso passa a ser doença? Então, o que o Espiritismo nos traz? Ele considera, sim, as classificações científicas. O Espiritismo é essa religião que tem essa íntima relação com a ciência, mas ele vai além no sentido de ampliar aquela esfera que a gente falou que é a esfera espiritual. Então, além da gente considerar a parte biológica, a parte psicológica, a parte social, nos transtornos mentais, o Espiritismo vai ter esse olhar para a parte espiritual. Então, ele vai fazer esse grande chamado para a gente olhar para essa questão espiritual. E, primeiro, ele coloca aqui, poxa, a gente precisa diferenciar, que a gente tem, sim, a ciência nos colocando, que a gente tem causas imediatas ali, para ter algum transtorno mental. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente, que teve uma barra atravessada na cabeça
entrou um ferro na cabeça e depois daquilo ela ficou com alterações de comportamento, ela tem algumas inadequações sociais, ela não consegue se relacionar com os outros como ela conseguia antes, ela não consegue mais trabalhar com o que ela trabalhava antes. Então ela teve ali um fator físico mesmo que levou ela a ter algum transtorno mental. Mas a gente tem também aquelas pessoas que têm uma predisposição, né? Então ela tem nela, seja fatores genéticos ali, seja fatores de vulnerabilidade social do meio, ou mesmo uma história familiar de transtornos mentais importante, né? Vivendo num ambiente em que o transtorno mental era ali uma coisa comum, a gente vai ter pessoas com isso também. E aí, na esfera espiritual, o que a gente vai ter? A gente vai ter nós, né, seres humanos, como espíritos milenares que vivem aí essas múltiplas encarnações e que nós trazemos bagagens de outras vidas, de experiências, de modos de operar, né, de como a gente se comporta. E aí, é bem interessante a gente não ficar em conceitos mais simplistas, no sentido de uma pessoa que tem depressão foi porque ela fez isso, isso e isso. Todas as pessoas que têm depressão vai ser porque ela fez isso e aquilo outro na vida passada. Ou uma pessoa que tem lá um transtorno do espectro autista, que chama de TEA hoje, ela tem aquilo porque aconteceu tal coisa. É claro que a gente vai encontrar na literatura espírita algumas correlações, mas que é interessante a gente ter esse olhar de que não é assim, isso, tal doença vai ser exatamente por causa de tal e tal coisa, porque aí a gente traz esse rótulo, essa visão um pouco mais limitada. É interessante a gente ampliar esse olhar no sentido de, ok, a gente tá tendo esse transtorno mental nessa vida agora, talvez isso tenha relação com o que eu fiz nessa vida, um pouquinho com o que eu fiz nas outras, mas o que eu posso fazer a partir disso? E aí, a gente muitas vezes, né, e aqui eu falo muitas vezes porque dentro do estudo, né, da doutrina espírita, dessa interface do espiritismo com a saúde mental, a gente vai ter as obras de Joana de Ângeles como nosso grande fio-guia. Então, Joana de Ângeles, para quem ainda não se aprofundou muito nos estudos, ela vai se embasar na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, né, que foi um psiquiatra que estudou no começo com Freud, construiu a teoria junto com ele, depois foi construir a sua própria, né, com algumas semelhanças e algumas divergências, mas Joana vai ter essa base, né? Então, às vezes, quem é da área e quem não é, vai ter, puxa, mas eu aprendi diferente, eu vi outra coisa em outro lugar, então vamos considerar aqui que para essa nossa conversa de hoje, eu usei como base os livros de Joana de Ângeles que vão ter esse olhar para a questão do espiritismo e da saúde mental dentro dessa psicologia analítica do Jung. E aí, nesse contexto, a gente tem o transtorno mental, uma das visões que a gente pode ter para ele seria dessa desestruturação da nossa personalidade. Então, a gente está ali meio fragmentado, meio faltando aqui, meio sobrando ali. E é necessário que a gente tenha esse olhar, né, tanto para o aqui, para o agora e para o que eu fiz nessa vida, quanto que eu fiz nas outras vidas, mas no sentido de o que eu faço com isso a partir de ter essa consciência de que somos espíritos imortais. E nessa correria do dia a dia, muitas vezes a gente não se apercebe as coisas boas, né? Que a gente comentou ali, como quais são as nossas habilidades, o que a gente tem feito para a nossa comunidade, como que a gente tem sido no trabalho, né? Como que a gente tem lidado com o estresse. A gente não se apercebe de tanta coisa boa que a gente consegue fazer. Mas também, por outro lado, da mesma forma que às vezes a gente não se apercebe das coisas que estão legais,
às vezes a gente não solta, né? A gente não desapega, a gente não deixa ir aquelas coisas que são difíceis, né? Ou aqueles hábitos que não são muito legais. E aí eu trago para vocês um exemplo que eu acho muito bacana, que é uma frase que eu vi numa série que eu gosto muito, não recebo nada, né, para fazer propaganda, mas a série chama This Is Us, que é uma série, tem crônicas ali do cotidiano de uma família, e coloca uma linha do tempo, né, então eles pequenos, são trigêmeos, né, 3 irmãos na verdade, eles pequenos, eles na vida adulta, eles mais velhos, e é bem interessante. Um dos episódios dessa série, uma passagem, uma frase, um momento que me chamou muita atenção foi a respeito, né, falando em coisas difíceis, do processo de elaboração do luto. Então, o que me chamou a atenção, né? Uma cena em que 2 irmãos estavam conversando sobre o luto deles com relação ao óbito do pai. E aí a irmã fala pro irmão assim que o não vivenciar o luto é como se a gente parasse, desse uma inspirada bem profunda e segurasse. E como é difícil a gente ficar com tudo isso aqui segurando. Eu já tô cansada de segurar, eu tô falando, vou liberar isso tudo porque senão eu não consigo conversar com vocês. Então imagina a gente dar aquela inspirada bem forte, como se fosse para encher um balão de festa bem grande. E a gente ficar segurando, ao invés de soltar. Então quando a gente segura, quando a gente tensiona, a gente leva atenção para o nosso corpo, para os nossos ombros, para o nosso pescoço, para o nosso intestino, para vários lugares. E a gente leva atenção para a nossa mente também. Então quantas coisas boas a gente não se apercebe e quantas coisas difíceis a gente não deixa ir. E a gente fica segurando. E tudo isso, com certeza, vai minando a nossa saúde mental. E já que a gente está falando de luto, né, uma dúvida muito comum que surge quando nós espíritos estamos ali estudando a questão de luto, e aí depressão, e aí se eu estiver triste porque alguém faleceu, será que é errado porque eu acredito na reencarnação? Ou será que eu posso ficar triste? Mas aí se eu ficar triste, será que eu já estou deprimido? Então, só para a gente organizar, né? Os manuais que a gente utiliza hoje dentro, né, de um contexto de ciência mesmo, para classificar os transtornos mentais, aqui no Brasil a gente usa muito a escola americana, né? Lá dos Estados Unidos. E os manuais trazem ali claramente uma distinção de sintomas entre o que seria um luto mesmo e o que seria um processo de depressão, né? E sim, a gente está super autorizado a ficar triste se alguém que a gente ama muito partiu, ou mesmo pelas tragédias coletivas, né? Muitos de nós ficamos tristes ao ouvir o noticiário e ver que tantas vidas foram ceifadas, né? Em virtude da pandemia ou de N razões. Então é importante a gente não se apegar eu tenho que saber se eu estou vivendo luto ou deprimido, porque existem profissionais que vão estar lá capacitados para fazer essa diferenciação. Mas a gente se aperceber, né, puxa, eu estou muito triste, de onde será que está vindo essa tristeza? O que tem por detrás disso? Faz quanto tempo que eu tô assim? É o tempo todo? Não é? Eu tenho alguém para conversar sobre isso? E lógico, sempre que necessário, a gente buscar a ajuda de alguém para poder lidar com essas questões, seja no âmbito ali da casa espírita ou, se necessário, no âmbito profissional mesmo, com profissionais especializados. E aí, eu quis trazer para vocês um pouquinho a respeito da depressão, porque ela é uma doença muito prevalente, é algo sobre o qual a gente conversa muito. E é interessante ver o que a doutrina nos diz, né, a respeito da depressão. Então, assim, esse livro aqui, O Refletindo a Alma, ele é um livro muito bacana, ele é denso, é difícil, sim, às vezes não dá para começar por ele, mas eu trago ele de exemplo para vocês, justamente porque ele traz um olhar muito interessante, né, a respeito da depressão. Então, algumas estatísticas, só para a gente ter noção do tamanho do problema da depressão no nosso planeta. Então,
No mundo, hoje, mais ou menos, a gente tem ali cerca de 7,8 bilhões de habitantes, e desses 7,8, um pouco mais de 300 milhões estão deprimidos. Isso dá ali 4,4% de pessoas no mundo. Se a gente colocar isso em termos de Brasil, o Brasil ele é o segundo país mais deprimido do continente americano, né? Da América toda ele é o segundo, com 5,8% de pessoas deprimidas na nossa população. Veja que é acima da média mundial. Aqui no continente da América, né, a gente só perde para os Estados Unidos, que está ali 5,9%, um pouquinho a mais que a gente, né? E quando a gente fala de ansiedade, o Brasil é sempre o primeiro. E não é o primeiro na América, é o primeiro no mundo. Então, o Brasil é considerado, segundo as últimas estatísticas, o país mais ansioso do mundo. E aí, o que a gente vai ter de causa da depressão, né? De onde que vem isso? Por que acontece? Então, o Espiritismo nos traz que muitas vezes está relacionado com uma insatisfação com relação a si mesmo, né? Uma frustração de desejos não realizados. E, historicamente, a depressão ela foi descrita no início como aquela melancolia, né? Aquela tristeza, aquela pessoa que não sai da cama. Hoje, a gente tem uma amplificação, né, desses sintomas. A gente sabe que pode ser sim aquela depressão clássica, mais melancólica, mas a gente pode ter pessoas que têm ali um conteúdo de irritabilidade, que ficam mais irritadas, com mais raiva, em quadros depressivos. Então hoje é muito variado, né? E aí, muitas vezes, isso vai se apresentar quando a gente tem um amigo, um familiar, naquela forma de tudo é desagradável, tudo é cansativo, tem uma dificuldade tanto de dar quanto de receber afeição, carinho, cuidado. E às vezes pode até parecer paradoxal, né? Então, ao mesmo tempo que você vê que a pessoa está precisando de ajuda, ela não quer ser ajudada, ela não aceita essa entrada de alguém para cuidar, para dar carinho e tudo mais. E muitas vezes quem está deprimido é tomado por essa tristeza profunda, né? Esse desânimo e aquilo que não passa, que fica, né? E isso muitas vezes vai alterar o modo como a pessoa vê a realidade. Então, os óculos através dos quais a pessoa vai ver o mundo vai ser de um negativismo, de um pessimismo, né? Das coisas muito, muito negativas. E em termos científicos, né, a gente vai ter essa teoria que a gente chama teoria monoamnésica da depressão. As monoaminas são essas substâncias no nosso cérebro que vão ali pular de neurônio para neurônio, fazendo essa transmissão do estímulo, né? E que vão nos proporcionar o bem-estar, o prazer, a vontade de fazer as coisas, e que na depressão a gente acredita que essas monoaminas estejam diminuídas, estejam em menor quantidade, né? E ampliando esse olhar para além dessa estrutura apenas que é o cérebro, né? É importante a gente entender que o cérebro vai ser esse instrumento através do qual, né, vai ser a mecânica, vai ser ali o físico, mas que muitas vezes, além desse distúrbio químico mesmo do cérebro que a gente vai ter esses conteúdos, né, da onde vem essa tristeza, por que ela se apresenta daquela forma, e isso pode estar relacionado, como a gente já conversou hoje, com os conteúdos vividos nessa vida ou em vidas passadas ou a soma dos dois, né? E além disso, é importante que a gente não separe a pessoa da depressão, no sentido do que, não, isso é da depressão. Mas, puxa, se sou eu que estou com depressão, então eu preciso ter uma relação de proximidade com isso. Então, a gente tem que ter uma responsabilização sem culpabilizar. Então, ok, estou deprimido, ou enfim, meu familiar, meu colega está deprimido, tais e tais e tais sintomas e comportamentos são comuns a esse quadro, esse sentimento de vazio, essa tristeza, essa dificuldade de deixar os outros ajudarem, tudo isso pode ser percebido, mas não colocar na conta da doença, né? Mas no sentido de perceber essas coisas para saber como auxiliar,
E aí, né, nessa era de hoje, a gente fala muito sobre o vazio, sobre o tédio, sobre essa falta de significado para a vida, né? E quando nos é colocado que a felicidade não é deste mundo, é que a gente vai ter momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de medo, momentos de dificuldade, mas que esse estado pleno, a plenitude, a felicidade absoluta, ela não vai existir nesse contexto. A gente vai ter uma felicidade relativa, né? Essas oscilações, né, são inerentes ao nosso viver aqui na Terra. Mas lógico que quando isso passa um pouco do oscilar dessas coisas do cotidiano e se torna uma coisa constante, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. E nesse contexto, eu trago para vocês essa teoria que chama logoterapia, que foi criada pelo Viktor Frankl, que foi um psicólogo que infelizmente teve que, né, passou ali por a experiência difícil de estar num campo de concentração na época do nazismo. Então ele passou por, enfim, né, situações muito complicadas, e ele construiu toda uma teoria também, né, devido a essa experiência que ele vivenciou. E ele fala pra gente que a nossa sociedade contemporânea, ela trouxe algumas diferenças, né? Ela trouxe algumas novidades, que seriam a perda dos instintos animais básicos. Então a gente não tem muito claro o que a gente deve fazer, né? Porque se a gente voltar lá na época das cavernas, a gente ficar com fome, o que a gente deveria fazer? A gente deveria ir atrás de comida, né? E para isso, né, a gente teria que ter uma organização ali, para alguém ficar cuidando da prole, um outro alguém ir caçar e as coisas funcionarem para a gente garantir a nossa sobrevivência. E além disso, né, com a nossa evolução, foram sendo criadas tradições, que cada cultura tem a sua, mas é muito relacionado com o que a gente deveria fazer. Então, como eu deveria estar falando aqui para vocês, qual o vocabulário que eu deveria usar, qual a roupa que eu deveria usar, isso tudo está intimamente relacionado com a tradição que a gente vive na nossa cultura e nesse contexto específico dentro da casa espírita. Então, com essas mudanças, né, na organização da sociedade contemporânea, a gente muitas vezes fica sem esse sentido de saber o que fazer, o que eu faço, né? Como eu deveria me comportar, o que está na hora de fazer e o que não está. E aí a doutrina nos traz que a depressão, muitas vezes, ela pode ter esse caráter, né? Ser uma oportunidade de crescimento, e que os sintomas que aparecem nos quadros depressivos muitas vezes podem vir como um desejo de cura, né? De dar significado para tudo aquilo. E da mesma forma que o Viktor Frankl fala na teoria dele muito grande dessa questão do significado, o objetivo dele lá, assim, como eu vou sobreviver num campo de concentração. Ele coloca muitas vezes essa questão do por que eu deveria estar vivo, né? Para que eu vou viver? Qual é o significado de eu me manter aqui firme, forte e continuar sobrevivendo a esses tempos tão hostis e difíceis? E aí, a meta de vida, então, para Jung, foi quem eu falei para vocês que a doutrina, os estudos de Joana de Ângeles, né, são embasados. A meta de vida para Jung seria não a felicidade, mas sim o significado. Então, em tudo isso que a gente falou sobre a depressão, é interessante a gente, como espírita, tentar pensar nesse resgate do significado, né? Como dar significado, como dar ali perspectiva para a nossa vida, para o porvir. E é uma dúvida muito comum que surge, né? Porque
nós religiosos muitas vezes temos aquela preocupação com os nossos descendentes, né, com o que virá. Então, se eu tenho um quadro depressivo, será que os meus filhos também vão ter? Será que isso passa? Como que isso funciona? E aí a doutrina nos traz justamente que a gente tem ali uma carga genética de predisposição. Então, eu posso ter genes, né, que dentro da minha família, por exemplo, lá eu tenho, por exemplo, né, quadros de pessoas que tiveram depressão várias vezes na vida. Então, talvez eu tenha uma predisposição lá no meu DNA que ter depressão mais do que outras pessoas em famílias que ninguém tem. Porém, essa predisposição não significa que eu vou ter, né? Significa uma chance maior. E eu posso, sim, com o cultivo de bons hábitos, né? Com uma vigilância, com um cuidado comigo mesma, passar a minha vida toda e não ter nada. Ou eu posso ter um, ou eu posso ter vários, né? Então, não é assim, eu tenho depressão, meu filho terá depressão com certeza. Não necessariamente, tá? E aí, é muito interessante que o Espiritismo nos traz essa canalização das energias. Então, se eu tenho ali, se eu tô vendo, né, que eu tenho um descendente ali, um filho, um familiar, puxa, mas ele sempre foi uma pessoa mais introspectiva, que costuma se entristecer com as coisas, aguardar aquilo e tal, dar um significado para aquilo, como trabalhar aquelas questões, como ajudar aquela pessoa a colocar esses sentimentos, essas coisas para fora, num espaço seguro, né? Isso também é muito importante, né? Às vezes a gente tem esse movimento de olhar para si e achar que todo mundo vai acolher a gente. Ah, não, agora que eu tô lidando aqui com as minhas emoções, vocês que lutem, né? Como falo hoje em dia, porque eu tô colocando tudo para fora, não é bem assim, né? A gente precisa ter espaços seguros para colocar as nossas emoções para fora e também tendo esse cuidado com o outro. Nem todos estarão prontos para nos acolher do jeitinho que somos, né? Mas com certeza, principalmente ali nos grupos afins, que muitas vezes é o grupo da Casa Espírita, a gente encontra esses espaços em que a gente consegue ali conversar sobre as nossas questões. E aí, a gente tem sim um desenvolvimento progressivo à medida que a gente tem esse olhar para como a gente se sente, como que a gente funciona, né? Como que a gente se comporta e como que a gente se conecta com o plano espiritual, com os nossos mentores. A gente tem cada vez mais o desenvolvimento do que é chamado da intuição, desse pensamento intuitivo, o que nada mais é do que essa conexão que a gente tem com o plano espiritual, seja na forma de uma prece, seja na forma de estudos espíritas, seja na forma de atividades na casa espírita. Então, quando a gente olha para a depressão no contexto espírita, além dessa questão da gente dar significado para a vida, é muito importante que a gente tente aprimorar essa nossa conexão com o divino, com os mentores, com o plano espiritual, para que a gente viva, sim, a vida material, que a gente se alimente, que a gente durma bem, que a gente cuide do nosso corpo físico, mas que a gente não esqueça que, em essência, somos espíritos e não corpo. E por falar em corpo, além da questão da depressão, uma outra coisa muito prevalente é a questão do uso do álcool. Eu não vou nem aqui entrar no uso das outras drogas, porque daí daria muita coisa para a gente conversar. Mas muito pontualmente, né, a respeito da questão do álcool. Fica essa dúvida muitas vezes, né? Puxa, será que se eu tenho problemas com o álcool, o meu filho, a minha filha também terá? E os espíritos nos colocam novamente essa responsabilização sem a culpabilização. Então, eu preciso ser responsável, né? Eu preciso admitir, eu preciso encarar isso como um problema. Se eu não tenho controle sobre a quantidade que eu bebo, se eu tenho que beber cada vez mais. Porém, sem se culpabilizar, sem entrar numa posição de vitimização. Porque quando a gente se responsabiliza sem culpabilizar, a gente tem
ferramenta para a mudança, né? E aí, não necessariamente a gente vai ter de forma genética um gene específico que vai passar de ascendente para descendente, predispondo ao uso do álcool, mas muitas vezes como um repertório comportamental. Então, a pessoa vê o seu familiar, o seu pai, a sua mãe recorrendo ao álcool sempre que alguma coisa dá errado, que alguma coisa está difícil, e ela aprende que aquilo é uma saída, né? Então, como é importante a gente olhar para a função dessas coisas na nossa vida, que não seja o álcool, que seja o cigarro, ou que seja, por exemplo, o excesso de alimentos, ou mesmo outras coisas mais fluidas, né, mais abstratas, como a vaidade, que a gente possa olhar para todas essas nossas fugas, né, esses nossos remédios que nós mesmos nos damos e ver a função daquilo. Porque para quem tem filho, sabe que eles ficam de olho, né? Às vezes a gente faz, né? Ainda não sou mãe, mas a gente entende estudando que as crianças elas vão repetir, replicar o comportamento dos pais de forma consciente ou não, né? Então é importante a gente estar atento para essas funções aí dessas nossas fugas, seja no álcool ou em outras coisas. E como o Chico sempre nos coloca, é sempre tempo de recomeçar. Então a gente sempre pode parar tudo aquilo que a gente está fazendo, do modo como a gente sempre fez, para um recomeço livre de vícios, não sem ajuda. Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda de profissionais especializados e vai ter a casa espírita como um outro, além do tratamento ali de saúde específico, né? A gente vai ter essa esfera espiritual sendo cuidada através ali da gente frequentar a casa espírita, da gente se engajar em trabalhos sociais, em grupo de estudo, aquilo que for melhor e que fizer melhor para cada um de nós, né, de forma individual. E aí, ainda nesse contexto, uma dúvida que eu acho assim que geralmente surge quando a gente está lendo a respeito do assunto eu entendi que tanto na depressão quanto no álcool a gente pode ter ali uma predisposição dos genes, mas isso não significa que a gente vai passar isso para frente com certeza, que a gente deve ter esse olhar para os remédios que a gente mesmo procura na vida, sejam eles na forma de comprimido, seja na forma de vícios ou como for. Mas aí a gente fica com duas coisas importantes. A gente tem essa predisposição e a gente tem o livre-arbítrio. E como que fica isso, né? Porque nós espíritas acreditamos ali no livre-arbítrio, né? Mas a gente também acredita que tem um todo-poderoso lá em cima, que tem Deus, que está olhando por todos nós, nosso Criador e tudo mais. Como que fica isso? Então, um termo muito interessante que lendo apareceu, né, lendo a respeito desse assunto, seria essa independência emocional relativa. O que é isso? Então, nós temos essa faixa de movimentação, a gente tem ali um destino, uma programação da nossa encarnação, e a gente consegue transitar, mudar um pouquinho aqui, o outro ali, esse seria o nosso livre-arbítrio de forma controlada. Mas se a gente sair muito daquilo, se a gente der, assim, né, com perdão da palavra, uma avacalhada, assim, né, uma ida, assim, demais fora, muito torta daquilo que tinha sido programado, a gente pode ser recolhido antes do tempo, né? E quando eu digo recolhido, pode vir uma doença, pode vir um acidente, pode vir uma limitação para que a gente não continue naquele caminho. Então, assim, é muito importante que a gente esteja atento para isso, né? A gente talvez não vá ter certeza, puxa, mas será que esse é meu caminho? Será que é isso mesmo? E a gente não precisa ficar assim paranoico com isso, né? É importante a gente exercitar essa nossa conexão com o plano espiritual através das nossas práticas de bem-estar, que sejam a prece, o evangelho no lar, o grupo de estudos, assistir uma palestra, colocar umas mensagens para eu ouvir no carro na hora do rush lá, do trânsito, que tá tudo caótico, pra gente ficar mais calmo.
Mas é importante que a gente tenha esse olhar diferenciado para isso, né? Que a gente tenha uma liberdade até certo ponto e que a gente deve se responsabilizar pelo que a gente faz, seja de ir rumo ao nosso planejamento, seja de escapar daquilo. Então a gente vai ter uma lei de equilíbrio que vai dar um opa na gente quando a gente estiver passando da conta, né? Então eu gosto daquele exemplo, se a gente pensar naqueles cachorrinhos, né? Quem tem cachorro que usa aquelas coleiras automáticas, né? Que tem um elastiquinho que você prende. Então você dá uma liberdade parcial ali pro teu cãozinho, que você deixa aquele elástico ali preso e aí ele pode passear um pouquinho, mas se você vê que ele vai brigar com outro cachorro, que ele tá indo por onde não deve, você puxa ele de volta e ele vai andar na coleira mais pertinho de você. Então a gente deve entender essa nossa liberdade, esse nosso livre-arbítrio como algo relativo, porque senão todo mundo podia fazer o que quisesse e nada nunca ia acontecer, né? Então, quantos exemplos históricos a gente viu de pessoas que estavam fazendo muito mal, indo por um caminho muito difícil, de muitos comprometimentos e acabou sendo recolhido, né? Seja por uma enfermidade, seja por alguma outra coisa. Isso não significa, veja bem, que todas as doenças, que todos os acidentes vão estar relacionados com uma coisa errada que a gente fez. Não é isso, né? A gente deve evitar essas generalizações para a gente não se punir, para a gente também não ficar sendo o juiz dos outros. Mas existem sim casos em que a gente percebe que, puxa, a pessoa estava fazendo muita coisa muito comprometedora. Então é melhor dar um basta nessa existência, né? Dar uma segurada na onda do que a gente prosseguir com aquilo. E assim, falando, né? A gente falou um pouquinho sobre depressão, sobre alcoolismo, a gente falou sobre livre-arbítrio. E qual seria, então, o papel da reencarnação? Que é esse grande impulso, muitas vezes, e de esperança que nos dá, né? Da gente, puxa, eu errei, mas eu consigo corrigir, seja nessa ou seja na outra, eu melhorei nisso, mas não melhorei naquilo. Qual seria o papel da reencarnação nesse contexto dos transtornos mentais? E aí, o que é colocado pra gente? Que a reencarnação seria o maior investimento da vida ao espírito em evolução. Que sem a reencarnação a gente ficaria preso à hipertrofia de valores intelecto-morais. Então a gente ia querer ficar só acumulando. Eu quero ficar mais inteligente, quero ficar... E só acumulando. E a gente não ia ter esses ciclos de renovação que a gente tem através da reencarnação. E a gente também teria uma falta de oportunidade de conviver com os nossos afetos, né? Que vão ali nos auxiliar nesse processo da reencarnação. A gente ia ter as nossas paixões muitas vezes de forma desgovernada. A gente ia ter casos de amor que enlouqueceram pelo ódio e perseguições e muita violência. E aí, nesse contexto, eu acho muito lindo a gente lembrar daquela passagem lá do livro Boa Nova, em que Jesus diz para Simão: os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então não teria como, em todas as encarnações, a gente se relacionar com todo mundo que a gente ama. E talvez a gente nem mereça estar sempre em volta só daqueles que a gente ama, né? Às vezes a gente precisa estar perto daquelas pessoas que a gente tem mais dificuldade para a gente conseguir ali dar uma melhorada, né? Então, quando Jesus nos coloca desse poder, desses laços misteriosos dos nossos afetos, que rico é a reencarnação nesse contexto, porque ela nos permite conviver com os nossos afetos em vários contextos, seja em contextos mais tranquilos, em que tá tudo bem, que tá todo mundo tranquilo, ou seja, tá lá junto com a pessoa que a gente mais ama e a pessoa tá muito doente, tá com um sofrimento psíquico intenso, ou nós mesmos estarmos e os nossos amados nos verem sofrendo. E aí, já caminhando
para a nossa finalização, é interessante a gente falar um pouquinho sobre prevenção. Então, como que eu vou prevenir, né, esses transtornos mentais? Como que eu posso, assim, trabalhar no meu dia a dia para promover a minha saúde mental? E aí, a doutrina nos traz, lógico, é muito importante que a gente estude os valores morais, principalmente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente leia, que a gente internalize, que a gente coloque em prática. Muito mais do que a gente só saber o item, a página, o capítulo. Isso também é importante, ok? Mas é a gente viver isso, né? A gente ser conhecido por aquilo que a gente vive, né? Não só por aquilo que a gente sabe. E a gente cultivar o otimismo. Puxa, aqui eu fui grata hoje. Hoje eu fui grata a estar aqui tendo essa oportunidade de conversar com vocês, de ter uma casa, de ter comida, de ter um emprego, de ter um marido bem legal. Fui grata a tudo isso. E a que você foi grato hoje? Já pensou assim, agradecer, né, pelas coisas boas que a vida nos traz? A gente cultivar conversas e leituras edificantes, né? Conversar com uma pessoa que nos faz bem, que nos deixa leve. Hoje eu tive a oportunidade de ir na casa de uma amiga que eu gosto muito, uma amiga da faculdade, e eu saí de lá assim, parecia que eu estava assim nas nuvens, de tão gostoso que foi. Então, a gente sabe que nesse momento é muito difícil essa questão da pandemia, a gente tem que restringir, principalmente para, né, quem não tomou vacina, quem é grupo de risco, e se for, fazer com distanciamento, usar máscara, a gente precisa arrumar alguma forma de cultivar esses laços, né, porque eles são muito poderosos para a gente se manter bem. A gente também ter uma convivência com os nossos pais, uma convivência fraternal, de solidariedade. A gente ter esse pensamento de afirmar, de valorizar a vida, né? De dar valor para a gente estar aqui simplesmente respirando, conseguindo escutar tudo isso. E, com certeza, a chave de tudo isso que a gente falou lá no começo, que eu vou repetir agora, é a gente cultivar bons pensamentos. E como que a gente consegue fazer isso? A gente pode fazer uma oração, a gente pode trabalhar ali, arrumar um tempo nas nossas semanas para fazer algumas coisas que a gente gosta, hobbies construtivos, né? E a gente tem dentro do Espiritismo uma ferramenta muito bacana que é essa questão da visualização terapêutica, né? O Divaldo Pereira Franco tem alguns vídeos no YouTube. E nesse livro aqui, desculpe, não é no Refletindo a Alma, é no Vida, Desafios e Soluções. No capítulo 11, a gente vai ter um item que fala sobre meditação e visualização. Então, para quem perdeu, é no Vida, Desafios e Soluções, capítulo 11, item meditação e visualização. Lá tem um passo a passo de como você fazer essa meditação e essa visualização no contexto ali do Espiritismo. E aí eu finalizo essa nossa conversa de hoje perguntando novamente para você. A sua saúde mental está em dia? Você está ciente das suas habilidades? Você sabe como você tem conseguido ser produtivo para a comunidade em que você vive? Você tem conseguido ali ser produtivo no seu trabalho? E como você tem lidado com o seu estresse? Faça essas perguntas de quando em quando. Leia os textos da doutrina que te acalentam o coração, que te fazem bem. Procure práticas individuais que te façam bem, seja praticar um esporte, visitar um parente obedecendo ali às restrições sanitárias, fazer uma oração todo dia ao despertar e ao dormir, agradecer pelo que acontece na nossa vida. A gente não tem o objetivo de dar receitas prontas, mas a gente tem sim o objetivo de falar sobre várias coisas. E aí cada um vai escolhendo o que cabe melhor para si. E com certeza a gente tem o objetivo que depois dessa nossa conversa, você que nos aguentou até agora, quase 1 hora de conversa, possa ter saído aí com um repertório maior
para ter um olhar cuidadoso e carinhoso para si, cuidando e cultivando a sua saúde mental. Eu agradeço muito a oportunidade e espero vocês, assim que possível, num convite futuro. Uma boa noite a todos. Um abraço fraterno. Tchau, tchau.